Olá pessoal, olá a todos. Olha eu aqui novamente para falar sobre psicologia. Sempre quando vocês me verem aqui nas redes sociais, em vídeo, eu estou falando sobre psicologia. Então, para quem não me conhece, eu sou Daniel Nascimento, eu sou estudante de psicologia e estou no 8º período e concluo a minha graduação agora no próximo ano. E eu quero tratar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho sobre a diferença entre doenças, síndromes e transtornos. Não sei se você já fez confusão com essas três palavras. Eu já fiz muita confusão. Às vezes, na hora da gente falar doenças, a gente falava transtorno, a gente falava síndrome, enfim, embolava tudo. E a gente complicava simplesmente pelo fato de não saber a definição correta de cada termo. E eu estou aqui exatamente para isso, em poucas palavras, de forma bem simples e resumida, trazer a definição de cada termo deste. Tá? Então a gente vai começar por doenças e, em geral, doenças elas são definidas como uma alteração em um estado de saúde. Então isso a gente pode dizer que é doença, uma alteração no estado de saúde do indivíduo. E podemos caracterizar doenças como uma alteração em um dos órgãos do ser humano, né, desse indivíduo. Quando há uma alteração no seu funcionamento, a gente pode dizer que ali existe uma doença e que leva sintomas e apresenta causas específicas. Eu achei isso aqui bem interessante, né, que quando se trata de doenças, né, as causas elas são específicas. E a gente pode trazer aqui um exemplo. Por exemplo, se a gente fosse falar da dengue, especificamente da dengue, a gente iria dizer que ela é causada por um vírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Isso é fato. Então, a causa é exatamente essa. Então, quando existe uma causa específica, a gente está falando de doenças. Mas já no que se diz respeito a síndromes, né, existe já uma diferença desse termo para a doença, porque as síndromes elas são definidas como um conjunto de sinais e de sintomas. Eu quero fazer uma pausa aqui, falar um pouquinho sobre isso e trazer a fala de um psicopatólogo chamado Dalgalo Rondo, no seu livro de Semiologia e Psicopatologia dos Transtornos Mentais. Ele vai dizer que os sinais é uma comunicação não verbal, é uma comunicação não verbal que o paciente traz para a clínica, ou seja, ele define sinais como aquilo que esse paciente expressa diante do seu comportamento, a psicomotricidade, as expressões faciais, né? Então isso são os sinais. Aquilo que não é verbalizado é considerado como sinal, e aquilo que o paciente retrata, aquilo que o paciente verbaliza é considerado como sintomas. Então as síndromes é um conjunto de sinais e de sintomas, e que muitas vezes pode ter causas diversas. Então, se na doença existe uma causa específica, a gente sabe de onde vem aquela alteração. Na síndrome já é diferente. Muitas delas as causas são diversas e a gente não sabe de onde ela vem. Então, normalmente ela é chamada de síndrome também aquelas alterações das quais não se sabe as causas. Então, quando não se sabe, há esse conjunto aí, há esse aglomerado de sinais e de sintomas, é denominado como síndromes, tá certo? Então, quando a gente vai agora falar em relação aos transtornos, a gente vai perceber que os transtornos eles são utilizados especificamente na psicologia e psiquiatria, tá? São termos específicos, o termo é específico para estes profissionais, psicologia e psiquiatria, e diz respeito às alterações no estado psíquico do indivíduo. Então, o transtorno ele é uma alteração
no estado psíquico, ou seja, na psique, na mente deste indivíduo. Eles ocorrem, claro, no âmbito da saúde mental e levam a um comprometimento à pessoa que foi acometido por ele, né, no dia a dia desse paciente, dessa pessoa. E também ele pode também alterar a personalidade deste indivíduo, causando a incapacidade e trazendo um sofrimento significativo para essa pessoa na vida deste ambiente, na vida desse indivíduo. Então ele vai ser de alguma forma invadido por essas alterações no estado psíquico, trazendo assim esse comprometimento em suas funções, tanto comportamental como na sua personalidade, causando algum sofrimento significativo. Ok? Então eram essas as diferenças que eu queria trazer para vocês, mostrando que é diferente a definição tanto para a doença, como para a síndrome, como para o transtorno. Ok? Em uma outra oportunidade a gente pode falar mais desse assunto de forma aprofundada, mas no demais era isso que eu gostaria de passar para vocês. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.